Olá, vamos para mais uma aula. Vamos tratar sobre normas e leis pertinentes à educação. Meu nome é Micaele Apolinário e vamos começar falando sobre as atribuições do secretário. A Lei 7.377, de 85, ela vem dispondo sobre o exercício da profissão de secretariado. E dentro dessa lei tem o artigo 5º, que é muito importante, que vem falando sobre as atribuições do secretariado, que é organizar, recepcionar, documentar, controlar, ter domínio sobre a redação e a datilografia de correspondências, executar serviços típicos de escritório, como a recepção, o registro de compromissos, agendamentos, informações e atendimentos telefônicos. E o secretário, ele no ambiente escolar, ele é considerado um educador. A Lei 14.113 de 2020 vem falando sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da valorização dos profissionais da educação. E o secretário, bem como o professor e outras pessoas que trabalham dentro da escola, são considerados educadores. Elas são consideradas educadores pelo motivo de que a Constituição de 1988, ela vem dando o direito e o dever que o Estado tem em promover a educação. Então, todos aqueles que estão dentro do ambiente escolar, eles têm o dever de promover a educação para aquele aluno. Os artigos 5º e 6º, eles vêm falando sobre os direitos fundamentais do cidadão e os direitos sociais do cidadão. Já nos artigos 205, 206, 208 e 214, vem falando sobre a educação mesmo, a educação como direito de todos e dever do Estado, a educação e os princípios educacionais, o dever do Estado com a educação e o Plano Nacional de Educação, que vem para organizar essa educação em todas as esferas, estaduais, municipais e federais. Por ser um dever do Estado, em 2015, um grupo de especialistas, de 116 especialistas, foram chamados para organizar e dar norte à educação básica, através da Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC. Ela vem para nortear a educação básica. E as características relacionadas à BNCC é que é uma norma obrigatória, ela é de abrangência nacional, de rede pública e privada, então ela abarca não somente a rede pública, mas também a privada. Não é um currículo, mas ela normatiza a parte comum do currículo que vai ser ensinado para aquele aluno. Ela enfatiza a educação integral, as aprendizagens, os fundamentos e as competências, ou seja, aquilo que você almeja para o aluno é o que norteia a Base Nacional Curricular Comum. Entendendo que a educação básica ela é dividida em educação infantil, educação fundamental e educação de ensino médio, e ela norteia até a educação superior. O currículo ele vem sendo detalhado nessa base nacional, o currículo comum e tem o diversificado. O comum é para todos os alunos, independente, eles precisam estudar aquilo. E a diversificada leva em consideração a escola. O que é importante também nós sabermos que existe o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
que capta os recursos para projetos educacionais. Então, quando é lançado um projeto, foi porque já houve uma arrecadação de fundos para aquele projeto educacional. E existe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que nós vamos estudar mais detalhadamente em uma aula só, e as diretrizes curriculares nacionais, que são as DCNs. Elas são normas obrigatórias para a educação básica. A base curricular, conforme as diretrizes curriculares, ele precisa estar atento à Lei de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, uma lei muito atual, que vem tratar sobre os dados pessoais daquele indivíduo. Os dados pessoais digitais e os dados pessoais físicos. Então, toda a organização é feita pelo secretário, então ele tem que ficar atento. E o artigo 1º, ele vem falando sobre a importância dessa legislação. Já o artigo 2º, ele vem falando sobre os fundamentos dos dados e a proteção pessoal. O que é importante para nós? Que todo documento físico e jurídico de direito público e privado tem que se aplicar essa lei de proteção. Então, é necessário ter um termo de consentimento, né, dentro da secretaria para que esses dados eles não sejam divulgados e não caiam em mãos erradas. Relacionado aos interesses da criança e do adolescente, que é muito importante dentro da secretaria, o artigo 14 ele vem tratando sobre os dados pessoais das crianças e dos adolescentes, porque eles têm responsáveis legais. Então, é pertinente que o tratamento dos dados pessoais da criança ele deve ser realizado com consentimento específico. Então, tem que ter a assinatura dos pais ou responsável legal pelaquela criança, para que esses dados eles não caiam em mãos erradas, né? Para que eles sejam coletados na forma do direito, do exercício do direito, né? E poderão ser coletados os dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o 1º parágrafo, desde quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal. Ou seja, você pega, mas você precisa contactar os pais dessa criança, né? Por algum motivo. Então, é muito importante esse artigo, que vocês leiam na íntegra, né? E que vocês façam os exercícios. Se tiverem alguma dúvida relacionado à legislação, vocês podem colocar nos comentários que a gente vai estar discutindo.